pessoal, chegamos à aula final desse workshop de preto e cinza e essa última parte ela é na prática. Então eu fiz uma tatuagem e explico detalhadamente algumas partes, não a tatuagem toda porque é um período longo, e eu explico algumas partes, alguns pontos específicos, detalhes importantes para você aprender acerca do momento de tatuar a tatuagem preta e cinza. E esse é um trabalho não assim muito simples. Esse trabalho que eu fiz, ele é um trabalho que tem por característica um detalhe de cobertura. E eu vou só dar uma pincelada, só uma dica acerca dessa parte de cobertura. E como foi um trabalho também que eu fiz por sessão, eu comecei por... vou explicar aqui que tatuagem é. É o rosto de Cristo com uma pomba embaixo voando. E eu comecei pelo rosto. A primeira sessão que eu fiz nesse cliente, eu fiz por sessão. Eu fiz a parte do rosto, eu iniciei. E depois eu fiz a parte da pomba. E por final, a parte da coroa de espinhos, que não vai estar nesse vídeo. Mas enfim, as melhores partes eu separei para explicar agora. Primeiramente eu vou começar na parte da pomba, porque ele é um pedaço muito detalhado, ele é um pedaço muito rico, que eu achei um pedaço mais interessante para explicar alguns pontos de preto e cinza, alguns pontos de luz, e isso daí vai ser mais importante para vocês. E a parte do rosto é um pouco mais para frente, que são detalhes importantes também, mas que eu joguei mais para frente. Eu coloquei agora de início do vídeo a parte do decalque. Eu preparei o stencil, eu só mostro para vocês, esse stencil foi do rosto de Cristo, e eu mostro para vocês alguns detalhes importantes desse stencil. Lá na frente, quando eu for tatuar o rosto, vocês vão ver novamente esse vídeo do stencil. Então, pessoal, segue o vídeo e atenção, porque tem muito detalhe a ser aprendido. Então, pessoal, como eu disse, há uma complexidade porque é um trabalho de cobertura. Então você tem que encaixar o desenho perfeitamente em cima do desenho pré-existente. Farei um workshop específico acerca disso. Vou dar uma pincelada agora aqui para vocês no decalque. Olha como é que eu fiz. Demarquei todos os pontos de sombra, tanto escuros como claro. Isso é importante. Eu não vou frisar esse ponto. Isso aqui é bem simples, não tem mistério. Observando vocês conseguem ter a noção de como que fica. E aí é importante marcar todos esses pontos de sombra, tanto escuros como claro. E a gente vai iniciar agora na tatuagem. Como eu disse, eu vou iniciar aqui da pomba. A imagem de Cristo que vocês podem observar já está feita, mas à frente vocês verão ela sendo feita e eu vou explicar melhor. Então, começando aqui, observem que eu inicio de baixo. Eu não vou demarcar todo o decalque com sumo e fazer uma linha fininha. Esse tipo de trabalho eu acho interessante fazer assim. Você já ir pintando de fora a fora. E tem que ter muito cuidado na hora de limpar, que é para você não ferir, né, o decalque. Você não acabar aí por apagar o decalque. Eu comecei com preto sólido, é o preto tribal que eu costumo utilizar. O preto Maori também é excelente. Essas tintas, para quem não conhece, é da Electric Ink. Note como que eu limpo. Geralmente eu limpo com muito cuidado. Como aí é a parte de baixo, então não me importo muito de dar uma leve esfregada de cima para baixo. Não vai afetar, não tem decalque embaixo. Mas tem que ter cuidado na hora de limpar a pele também. Eu dou uma borrifada primeiramente no papel toalha, que é para ele ficar meio úmido. Isso deixa bem confortável para o cliente. Você passar o papel diretamente na pele seco não é legal, porque pode, não chega a ferir a pele, né? Mas vai causar uma irritação, um incômodo. Então eu faço com
ele meio úmido. Dobro em 4, dou uma borrifada e faço com ele meio úmido. Depois eu vou fazendo um efeitozinho de esponja, vou apertando para limpar. Então olha como é que eu iniciei. As bordas da pomba, a gente usa aí o preto mais sólido. Usa o tom, ou seja, mais escuro aí do preto e cinza. De acordo com o que eu expliquei antes no Sume, eu uso 3 tons e nesses 3 tons a gente consegue fazer uma escala maior de preto e cinza. Não necessariamente serão só 3 tons, mas a gente vai ter uma diversidade aí, vocês vão observar do próprio preto tribal. Eu já puxo um sombreado depois, vocês vão ver. E como todo trabalho que a gente quer que tenha um certo realismo, é importante que nas bordas sejam mais escuros, na parte aí de luz e sombra que eu expliquei para vocês, você dá uma profundidade para o objeto, para a imagem, a imagem que você quer colocar em destaque. E aí observe como que eu faço. Os movimentos para você pintar sólido, já expliquei em vários vídeos. Você estica a pele e você vai empurrando de trás para frente a biqueira em movimentos circulares. Esse é o meu jeito de fazer. Olha só, observe só. Você não precisa se prender somente a esse movimento. Você pode fazer movimento reto também, movimento lateral com a biqueira. Mas esse foi o movimento que eu encontrei, que eu achei mais sólido o jeito de pintar. Foi o que mais me agradou. É importante toda vez que você colocar tinta no batoque, toda vez que você for recarregar, é importante que você bata a tinta novamente com a agulha, coloque e vá batendo. Olha como é que ficou um preto bem sólido. Agora eu faço algumas pequenas demarcações com um preto médio. Aquele batoque que eu usei como médio, ele vai ficar essa demarcação aí. Eu estou pintando de uma maneira um pouco angulada para cima, quase um ângulo de 90, mas não é completamente. Quanto mais você angula a sua biqueira para um ângulo reto, para um ângulo de 90 graus, ou seja, ela bem vertical em relação à pele, você vai sombrear. Quanto mais você inclina, você vai declinando ela, mais sólido vai ficando. Observe a inclinação que eu estou usando para demarcar esse detalhe aí do traço do rabo da pomba. Também estou usando o médio, não estou usando o sólido. Nesse tipo de trabalho você tem que ter paciência, tem que ir com cuidado. Se você não tem certeza que a parte é mais escura, faça com um meio tom. E aí depois, se for mais escuro, você pode escurecer. Mas se você de início usar um tom mais escuro, você não tem como clarear. Então você tem aí às vezes um detalhe perdido por não ter paciência. Então eu uso a lateral, olha só, eu estou usando uma agulha Magno e eu estou inclinando ela e usando basicamente a parte dela reta para fazer esses detalhes. Nessa parte aí eu já preferi usar o preto sólido, eu vi a necessidade de mais escuro. Agora aqui no sombreado, voltei para o preto médio. O preto sólido foi naquele detalhezinho ali daquelas duas linhas. Olha como que eu esfrego em movimentos circulares, movimento de trás para frente, movimento lateral.
você tem que se sentir confortável, não tem uma regra de maneira de você movimentar. Cada um trabalha de um jeito. E aí você tem que sentir o seu jeito de trabalhar. O meu jeito de trabalhar é esse. Você tem que ter cuidado para não deixar marcado a sombra. Geralmente, quando você quer fazer um detalhe de sombreado, você tem que ter cuidado para não ficar aquela sombra marcada. Existem pontos que precisam estar marcados. E esses pontos eu dou aquela angulação da biqueira na qual vai ficar um pouco mais escuro. De acordo com a angulação, fica mais escuro ou mais claro. Não é só o sume que define o tom mais claro ou mais escuro. Óbvio que o sume ele é bem determinante para isso, mas em relação a aquele determinado tom, ele vai trazer outros tons. Então, nesse determinado tom, você vai definir o que você quer. Se quer mais escuro ou mais claro. Quando eu quero mais claro, repare que eu mudo a angulação da biqueira. Eu inicio inclinada, ó, observe. Inclinada para fazer um tom mais escuro. Quando eu quero trazer um tom mais claro, a angulação dela inclinada reta de 90 graus, um ângulo reto. E aí eu já vou trazendo uma diferença bem notória de tons. Você observar nessa pomba agora, ela já dá para identificar 3 tons. Nessas partes centrais das plumas, das penas, eu uso o tom mais claro de sume. Olha como é que fica bem claro. E aí, se eu quiser usar esse mesmo tom para dar uma escurecida, é só inclinar a biqueira. Não tem mistério nenhum, observe. Sempre limpando com cuidado. O trabalho ele tem que estar limpo para você conseguir identificar os detalhes. Não pode deixar de limpar. Esticar a pele é fundamental, nunca esqueça disso. Olha só como é que eu pinço a pele e vou esticando. E aí você faz esse detalhe de sombreado esfregando a agulha, sem medo dela agarrar. Ela não vai agarrar, pode ficar tranquilo. É certo que se você usar uma voltagem baixa, e aí você corre um risco, se a agulha estiver amassada, se você bateu com ela no fundo da biqueira na hora de bater, na hora de misturar, isso vai interferir também e fazer com que agarre. Fora isso, esticou a pele, a agulha está normal, voltagem ok, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Você vai trabalhando, ó, movimentos retos de lateral da biqueira, movimentos circulares. Sinta-se à vontade para fazer esse trabalho, tem que observar muito. A referência tem que estar próxima o tempo todo. Eu uso meu celular para observar a referência. A referência ela tem que ter qualidade, então a qualidade que eu uso melhor é a do celular. Vocês não vão conseguir visualizar aí, mas não só do celular. Eu uso a televisão também, essa imagem está na tela. E de vez em quando eu olho para a tela porque eu coloco a imagem bem ampliada, eu dou bastante zoom. E isso me ajuda bastante em alguns pontos que eu preciso observar. E aí eu vou dando preenchimento aos poucos. Ah, Marcelo, por onde eu começo? Então, como eu já disse, a gente começa de baixo para cima, com cuidado nos detalhes. Olha só, comecei de baixo para cima, estou indo ao entorno. Ah, você não finalizou o rabo da pomba ainda? Não. Eu estou finalizando as partes que eu acho importantes já ter algum tom para a gente, se ocorrer do decalque falhar, ficar mais claro, eu já fiz alguma coisa, então não tive a perda. Eu uso material de qualidade, isso é importante também. O seu papel ectográfico, para o seu decalque ficar firme. Esse é um dos segredos, ele tem que ser bom, tem que ser de qualidade. O gel transfer também tem que ser de qualidade. Uma dica aí para alguns que estão iniciando,
eu usei bastante para colar decalque, álcool em gel, supriu bastante a minha necessidade. Só que como o álcool em gel ele tem uma textura diferente do gel transfer, ele não só pela textura, mas pelo álcool em si, ele seca rápido. Então ele tem um tempo de secagem rápida. E se você colocar demais também, ele fica muito úmido. Então você tem um time, você tem um tempo certo para colocar. E a outra dica foi a minha inicial, foi o que eu comecei colando decalque, que foi um umedecedor de dedos. Para quem não sabe, isso daí funciona bastante. As meninas que trabalham geralmente em caixa, o pessoal que trabalha em caixa de supermercado, de loja, às vezes para contar cédula, eles usam um umidificador de dedos. É uma latinha redonda, isso aí você acha em papelaria. Então, isso daí funciona também para colocar decalque. E já ouvi falar de outras técnicas de colocação de decalque, outros produtos, mas não, vai por mim, não vale a pena arriscar. Se você não tiver uma outra coisa, usa o que tiver. Funcionou, tá bom. Mas se puder comprar o gel transfer, muito melhor. Então observe aí o sombreado do rabo, que eu já estou finalizando. Olhe os movimentos circulares, retos. São pinturas superficiais. Elas vão alcançar a camada necessária da sua pele para pintar, sólido ou não. Aqui eu quero dar um detalhe um pouco mais escuro da inclinação. E independente da inclinação, você vai alcançar a derme. Você tem que sentir que você está pintando a derme. Já dei umas dicas aí. Tem um vídeo específico meu do YouTube explicando sobre a pele e suas camadas. Então você tem que alcançar a derme na hora que você estiver pintando, você tem que sentir. E que você esteja sentindo que não está ferindo muito. Se você chegar na hipoderme, que é a camada a mais profunda, a terceira camada, é uma camada com mais gordura. Essa camada aí, por ser mais funda, você vai ferir mais, e podendo gerar assim uma queloide, um ferimento maior na pele do seu cliente. Então vai com calma, vai observando o decalque. Se você não quer finalizar esse ponto aqui, eu costumo fazer desse jeito. Os pontos principais mais escuros primeiro. Se você observou do início, eu pintei sólido as partes que eu queria e depois eu fui trazendo alguns tons com sume. Usei um sume médio, usei o mais fraco. E eu vou trabalhando com paciência, com calma, observando. A observação é o mais importante na tatuagem. Você tem que observar muito para você imprimir todos os detalhes do trabalho que você vai colocar no seu cliente, da imagem que você está visualizando. Olha aí o sume mais fraco sendo trabalhado novamente. Como é a imagem de uma pomba com luz. Por isso que eu coloquei ela inicialmente nesse vídeo. É importante que você note a diferença de luz e sombra, a diferença da parte da escuridão. O desenho ele tem que sobressaltar da pele. Isso daí que a gente faz com que traga um pouco de realismo. Olha aí o tom claro de novo sendo trabalhado. Ó. As partes que eu quero mais luminosidade, mais claridade, eu deixo por conta da própria pele do cliente. E alguns pontos que eu quero que tenha a sensação de um pouco luz, eu uso o sume mais claro. E as partes que eu quero muita luz, basicamente a gente nem mesmo pinta. A gente deixa por conta da pele do cliente trazer essa sensação de luminosidade. Observe como está ficando o trabalho. É um trabalho de paciência, você tem que toda hora esticar a pele. Quem está iniciando, às vezes,
esquece um pouco ou não tensiona muito. Não precisa exagerar, você não vai arrebentar com a pele do cliente, mas uma atenção fundamental para você trabalhar aí a sua pintura, o seu sombreado. E como sempre, né, as partes de mais profundidade mais escuras e as partes mais claras, o tom mais fraco e o tom médio aí dando um meio tom para poder a gente ter essa visão diferenciada que a gente tem na imagem. Trabalhe com calma, com cuidado. Se você observar, a gente já está cerca de 20 minutos fazendo esse trabalho. Então, se você não tiver paciência, você não está no ramo certo. Porque a tatuagem exige paciência, desde o desenho mais simples, desde o menor desenho, o menor trabalho, até o maior e mais complexo. Trabalhar preto e cinza é isso aí. É trabalho de paciência. Se você está trabalhando com 3 tons, você vai sentir que tem que ter paciência, vai com calma. Os tons mais claros, começa clarinho, depois você vai escurecendo as partes que são necessárias mais escuras. Olha aí a angulação da biqueira novamente. E aí você vai dando aos poucos o detalhe. Você consegue fazer essa pomba só com preto tribal. Não estou mentindo, isso daí é a pura realidade. Você consegue fazer ela só com preto tribal. Só que tem uma diferença, você não vai ter a riqueza que tem o trabalho de Sumi. É uma diferença muito grande. Eu tô falando para você que eu já tenho anos na tatuagem e eu já fiz isso. Eu já fiz muitos trabalhos só com um tom de preto e com esse mesmo tom eu trabalhei aí outros tons só com a inclinação da agulha. Mais inclinada, mais escuro, menos inclinada, um meio tom e totalmente inclinada para cima, um tom mais fraco. Porém, não deu a riqueza de detalhes que dá com Sumi. Então vai por mim, vale a pena trabalhar com Sumi. Faz isso, faz essa experiência. Trabalha com e sem Sumi. Escolhe um desenho simples, não um desenho rico em detalhes como esse, e faz ele só com preto tribal. E depois você faz um desenho parecido, que seja uma rosa. Uma cliente pediu uma rosa e aí você quer, sei lá, dar um descontão para ela, que ela é amiga, quer cobrar bem mais barato. E aí vai ser um trabalho mais rápido. Rapidinho você vai fazer essa rosa com preto tribal. E você vai pintando, 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 pintando e sombreando com um tom só de tinta de preto. Você vai trabalhar 3 tons. Eu vou fazer um outro vídeo trabalhando um tom só de preto fazendo sombreado. E eu vou fazer esse mesmo tipo de trabalho parecido em outro cliente, só que eu vou fazer usando Sumi. Você vai ver as duas rosas, uma sombreada com Sumi e o preto sólido, e a outra sombreada só com preto sólido. Você vai sentir a diferença. Olha aí o trabalho como está ficando. Eu mantenho sempre limpo o trabalho, porque... Por que disso? Eu expliquei num outro vídeo sobre exudato. Se você pesquisar aí no meu canal, você vai ver o que é exudato. Eu não vou explicar aqui, porque não convém, não é a aula de agora. O exudato é um líquido proveniente da pele específico para cicatrização, não é sangue. Então é tipo uma aguinha. Lá eu explico detalhadamente. Então é importante você limpar, porque esse líquido ele cristaliza, cria uma casquinha. Então se você não limpar, você vai ter um problema futuro aí durante o período da sua tatuagem. Olha o ponto aí que eu estou usando preto tribal, bem escuro. Olha a diferença. A diferença é visível, é visível.
Vocês que observam aí que o áudio, às vezes eu dou uma pausa, eu preciso beber um pouco d'água porque a boca fica seca. Então, de vez em quando, eu vou dar uma pausada aí na voz. Então, galera, pontos que você quer que tenha luz, ausência de tinta. Ponto com escuridão, pretão tribal, preto black, preto maori, preto turbinado. O preto que você utiliza como tom mais escuro, como tom que você quer que tenha profundidade, vai ser esse aí. Olha o sombreado agora do corpo da pomba. Alguns pontos eu dou um pouco de inclinação proposital. E aquela questão da luz e sombra, né? Da onde está vindo a luz. Se você pega uma pomba dessa para sombrear sem olhar referência, você conseguiria fazer isso? Então é importante, uma dica que eu vou dar agora, pegue trabalhos nesse estilo aí, mas faz no papel. Rosa, trabalhe bastante rosa. Pega a rosa, desenha ela no papel e esquece referência, esquece referência. Pinta essa rosa e sombreia ela toda no papel sem referência. Você vai perceber que com o tempo a referência ela vai ser importante porque você quer identificar aqueles detalhes que você quer deixar idêntico. Mas você quase que só de olhar você já vai perceber. Eu disse aqui, eu falei sobre rosas, né? Você treinar isso com rosas é bem legal. Os cantinhos das pétalas mais escuros, conforme você vai puxando o sombreado, vai ficando mais claro. E aí você dá a sensação de profundidade entre uma pétala e outra. Treina isso e depois me fala, comenta aí. Pô, eu acho importante esses tipos de comentário relacionados à evolução. Eu gosto muito porque eu acompanho já alguns inscritos no meu canal que pegam dicas comigo e o pessoal, pô, mostra a evolução, fico feliz pra caramba, eu gosto de ver isso. Eu gosto de saber que o pessoal tá crescendo, tá evoluindo. Eu acho isso muito importante. E olha aí minha biqueira. É uma biqueira simples, é uma biqueira sem bandagem. Então, não estou criticando quem usa bandagem de forma alguma, mas galera, reconheça o seu jeito de trabalhar. Analise e o jeito que você sinta mais confortável. Não se prenda ao que os outros fazem, não. Ah, porque um usa bandagem, tem que usar também? Não, de forma alguma. Só o que é necessário para biossegurança. Ah, protetor de clip cord é importante? É importante. Biossegurança. Falo isso em outro vídeo. Mas relacionado a de repente uma estética ou mesmo condição de trabalho, de estar confortável, é isso que é importante. Se você colocar uma bandagem para a biqueira ficar mais gordinha e você se sentir confortável, usa a bandagem. Então eu não me importo com a biqueira muito grossa, tem gente que fica mais à vontade trabalhando com ela assim. Eu trabalho muito bem com a biqueira pura mesmo e o trabalho fica do jeito que você está vendo aí, ó. Tem gente que faz um trabalho desse aí, sabe com o quê? Máquina caseira, rapaziada. Máquina caseira. Eu vou te falar, às vezes o trabalho fica bom, bato palma. Mas ó, eu não me arrisco e não aconselho você a se arriscar. É bem diferente. Algumas máquinas caseiras o pessoal faz
o mais bem feito possível. O pessoal trabalha bem aí na confecção, mas não foi um produto feito com um padrão, né? Então, essas máquinas, essa que eu estou utilizando aí é a Pop da Electric Inc. Ela é uma máquina muito boa, supre bastante minha necessidade. Olha aí os cantinhos sendo pintados sólido, observe. Eu estou abrindo alguns parênteses aqui, são tudo dicas importantes, mas não perca o foco do trabalho. Olha só o sombreado como é que tá ficando. Aqui praticamente já está finalizado o rabo da pomba. Eu já estou puxando pro lado de cá. Uma borrifada aí para limpar. E galera, preto sólido no fundo, sempre. E com esse mesmo preto sólido eu estou trabalhando aí o sombreado. Olha a sensação de luz que a gente já tem. É visível, é visível. A sensação de luz que eu quero dar dessa pomba, não sei se vocês perceberam, a luz ela não só vem de cima, que tem a imagem de Cristo acima e tal, mas a imagem vem de trás da pomba também. Então eu quero a sensação da luz atravessando por ela, como se algumas partes da plumagem dela, das penas, ficassem mais claras, como se a luz transpassasse por alguns pontos da pomba. E aí o detalhe da patinha dela, vocês perceberam que é bem escuro? Conforme a gente vai finalizando o trabalho, vai ficando visível isso, né? Então esse detalhe é escuro por quê? Porque está na frente do corpo da pomba. Então a luz, ela não transpassa por ali, mas ela transpassa ao entorno. Então não há luz nesse ponto, não há luminosidade. Como não há luminosidade, é importante que esteja escuro, ou seja, tem sombra produzida ali. Então, finalizando aqui alguns detalhes de plumagem, angulação, passando de lateral. Se você utilizar uma agulha de traço para fazer esses detalhes, não é uma má ideia, mas eu te indicaria começar a treinar, a fazer traços com agulha Magno mesmo. Magno, até Magno curva, gente, eu já fiz traço, mas não aconselho. Faça aí um treinamento para isso, você vai ver que não vai ser necessário ficar trocando de agulha toda hora. Só em alguns detalhes. Tem detalhes que é importante, o traço mesmo, o traço limpo, a agulha mais fina para você fazer esses tipos de detalhe. Então, ó, trás para frente, de um lado para o outro, tô sombreando. A angulação da agulha é determinante para você ter a diferença. E sempre limpando o trabalho. É importante que você tenha um trabalho limpo para poder fazer o preto e cinza. Senão você não consegue ver a diferença porque a tinta fica suja e aí você não vê o detalhe que você quer dar de luminosidade. É importante sempre manter passando a vaselina. Vocês observam que eu passo constantemente, mas é uma camada fininha, não exagere também. A vaselina é o que ajuda a manter esse trabalho limpo na hora que você passa o papel toalha. Olha aí, detalhe de profundidade, o jeito que eu estou passando com a agulha. Então é isso, galera. Isso aí é basicamente um trabalho de observação. Eu vou deixar vocês aí um tempo observando, não vou pular o vídeo, vou só dar uma pequena acelerada e colocar uma música de fundo. Mais à frente vai ter mais dicas. Eu volto com o rosto de Cristo aí para dar umas dicas para vocês. Antes do rosto de Cristo um pouco, eu vou mostrar para vocês como ficou aí finalizado esse detalhe da pomba.
galera, finalizando aí o sombreado, vou mostrar para vocês agora o final e a outra parte do vídeo. Então, para quem não lembra, essa é a figura que a gente tinha antes no braço, e a gente coloca a imagem de Cristo por cima. E já expliquei sobre esse decalque, não vou mais falar sobre isso aqui. Eu acho que a pincelada que eu dei, o que eu falei já foi mais que o suficiente. Vamos iniciar agora na parte da pintura do Cristo sobre esse vestígio de tatuagem que ficou. Bem, vamos lá agora pintando a imagem de Cristo. Tatuagens com rosto que possui barba não são simples, não são fáceis. E aí, primeiramente, vou dar o fundo. Como sempre, eu começo pelo preto mais sólido. Esse é o meu jeito de trabalhar. Tem gente que começa dos tons mais claros. Eu gosto de iniciar da parte mais escura. E geralmente da parte de baixo. Se essa parte de baixo fosse mais claro, eu teria feito ela primeiro, sem dúvida, sempre de baixo para cima. Mas eu procuro os pontos mais escuros na parte mais baixa para poder iniciar. E aí eu vou dando solidez nesses pontos aí da tatuagem. Observe aí como é que eu pinto, devagarzinho, movimento circular, ó, de trás para frente, empurrando a biqueira. Tem que ter paciência. Então tem uma galera que às vezes pega aí uma tatuagem maori, pessoal que está iniciando, não tem às vezes noção de valor, e por ser uma tatuagem tribal, o pessoal acha que tem que ser barato. Às vezes cliente mesmo fala, pô, mas tem detalhe nenhum. Exatamente, não tem detalhe nenhum, mas esse detalhe nenhum, você ficar pintando esse preto sólido aí, ó, isso aí é cansativo, gente. Isso aí demora. Tem que ter paciência, senão vai ficar falhado. Se não pintar direito, vai ficar falhado, você vai ter que retocar. Vai ser um retrabalho. E uma coisa que eu não gosto é de fazer um trabalho e depois ter que refazer. Ou ter que ficar retocando. Isso é muito ruim. Então faça um trabalho para que ele seja feito de uma vez só, para que você não tenha que ver o seu cliente de novo pelo mesmo trabalho, mas que você tenha que ver o seu cliente porque ele quer fazer outro trabalho com você. Não parece nada, mas tem cliente que passa essas coisas um para os outros. E aí fala assim, não tatua com fulano não, a tinta dele não é boa, tem que ficar retocando. Eles botam culpa na tinta, eles falam que a tinta não é boa. E mal sabe eles que às vezes o cara tá usando a mesma tinta que qualquer outro profissional utiliza. Então, paciência. A parte da barba, eu já vou falar aqui de antemão, porque é muito detalhada. É um pedaço muito chato. Então, se você tiver dificuldade de sombrear esses pequenos detalhes com essa agulha Magnum, eu estou usando uma Magnum 7 curva, que é a famosa Round Magnum, e eu consigo fazer esses detalhes, esses sombreados pequenos da barba com essa agulha, mas quem não tem prática eu não recomendo. Pega aí uma agulha de traço, pode ser até de repente uma agulha de traço 5 ou uma 3, a que você sentir confortável para sombrear esses pequenos detalhes. A diferença é pela agulha de traço ela ter uma superfície menor, mais estreita, mais pontiagudas, a chance de você marcar é muito grande, e marcar além do que deve marcar, porque alguns pontos da barba é sombreado marcado e outros pontos não, é sombreado disfarçado. O sombreado da barba, alguns pontos, na maioria, precisa ser um pouco marcado. Por quê? Porque você quer dar detalhe de profundidade, de fio. Então é importante
que alguns pontos sejam mais escuros do que outros e você saiba fazer essa separação. Esse detalhe tem que ser feito um por um, com calma, com paciência. Você não vai pegar a sua agulha magna e sair esfregando em cima da barba toda, porque é isso que acontece com quem está iniciando, por falta de paciência, já sai chapando tinta de qualquer jeito para entregar logo o cliente. Não, não é assim. Então, com paciência, limpando, com calma. É aquilo que eu falei, tudo é a prática. Se você tem prática com esse tipo de agulha para fazer esses detalhes pequenos, faça. Eu vou dar aqui um pequeno corte nesse vídeo, nesse detalhe, que é para poder a gente chegar logo no detalhe da barba que eu quero falar com vocês. Então, pessoal, já fazendo alguns detalhes da barba, note que estou dando alguns pontos mais escuros, trabalhando aí não sólido demais. Eu estou usando preto tribal, mas olha a angulação da máquina. Eu estou trabalhando o preto tribal sombreando para ficar um sombreado escuro. Eu quero que tenha profundidade no detalhe da barba. Então eu não estou deixando ele sólido. É importante que vocês tenham uma coisa em mente, a diferença entre o preto sólido e o preto sombreado. O sólido é aquele preto pesado, é o mais escuro, ou seja, é aquela pintura consistente. O sombreado não. O sombreado não é esse preto fechado mais escuro. Então note essa diferença. E aí a gente vai trabalhando aos poucos esses detalhes da barba. O que eu fiz? Eu demarquei no decalque alguns pontos de maior profundidade. Os outros pontos que eu preciso de 2 tons aí para diferenciar, eu deixei para acompanhar visualmente. Porque, gente, esses detalhes que o pessoal faz marcando aí o detalhe da sombra do rosto, é comum o pessoal fazer isso para não se perder, mas se você de olho conseguir fazer, não tem problema não, eu já fiz muito isso. Mas eu gosto de fazer assim, demarcar. Isso daí facilita muito. Você consegue fazer de olho? Consegue. Vale a pena? Eu diria que não. Então, tudo que você puder para facilitar a sua vida, para você ter um trabalho impecável, faça. Isso daí até te adianta, te ajuda na hora que você está fazendo. Então, vou dando aí os detalhes da barba. Aos poucos, com paciência. Essa, como é a parte abaixo do queixo e é uma parte mais escura, a gente tem que dar profundidade. Então tem que ser mais escuro, não tem para onde correr. Vai aos pouquinhos, ó, movimentos circulares. E o encaixe que eu coloquei desse decalque, como é um trabalho, eu nem considero bem cobertura não, porque o cliente ele apagou a tatuagem dele quase toda. Ficou até uma protuberância na pele, você pode perceber que está meio rosada, né? Isso porque ele usou um produto químico que ele comprou no Mercado Livre. Então a pele sofreu um pouco com isso. Era uma cobra que ele tinha aí. E não deixa de ser um pouco de cobertura, mas eu nem considero porque está bem fraco, então achei bem fácil de cobrir. Mesmo assim, não caia de cobrir de qualquer jeito, de jogar a imagem de qualquer jeito. Eu tive que fazer um encaixe certinho. Essas partes mais escuras são as que vão cobrir esses detalhes. Não caia no erro de colocar o rosto de uma Catrina ou qualquer imagem que seja em cima de alguma coisa para cobrir, porque vai ficar aparecendo no rosto. Cliente
não tem noção, o cliente não tem ideia, na sua maioria. Alguns clientes entendem até mais que tatuadores, que alguns tatuadores, vamos bem dizer assim. São clientes que procuram conhecer, procuram saber sobre tinta, sobre a atualidade da tatuagem, ver reality show, ver programas de tatuagem. Então, são clientes que se informam e entendem bastante. Mas tem clientes, e a maioria não sabe de nada. Então, o cara pega, te mostra uma tatuagem horrível que ele tem e fala assim: eu quero botar essa mandala em cima. Nossa, mulher danado para fazer isso, cliente, mulher que não tem noção. E aí você passa mal. Tem uns que se arriscam, vai e fala que cobre. Aí joga o negócio em cima, fica aquele nome da pessoa lá por trás daquela mandala. Só disfarçou, né? Não cobriu nada. Então uma coisa é você disfarçar, outra coisa é você cobrir. A cobertura, ela ajuda a disfarçar muitas das vezes tatuagens que são quase impossíveis de cobrir. Mas tatuagem é pequena, simples, tem que ser coberta por completo. Senão não foi cobertura. Agora tatuagem grande que, é quase impossível de cobrir, você tem que fazer muita coisa para disfarçar, para que não seja percebido nada da tatuagem anterior. A não ser que ela tenha queloide, aí é impossível. Queloide só com tratamento específico para você diminuir a queloide. Então a gente vai aos poucos aí dando barba, dando forma à barba, né? Isso que eu queria dizer. Então sigo aí nesse processo. Vocês vão ver um pouco mais à frente os detalhes da barba sendo feito, com um sombreado mais fraco e alguns detalhes marcados. Eu vou falar também um pouco mais na parte do rosto, porque tem que ter paciência para sombrear o rosto, tem que fazer bem devagar para você não atropelar, né, as etapas. Se você sombrear um pouco mais escuro numa parte mais clara, você mata o seu trabalho, você não vai ter como clarear. Mas a parte que você fez clara, você tem como escurecer. Então vou deixar o vídeo rolando, mais lá pra frente, um pouco na barba e no rosto, vou dar mais algumas dicas a vocês.
Então, pessoal, como eu falei antes, trabalhar o preto sólido, ele é cansativo, é demorado. Olha só essa região que eu já trabalhei. E o tempo que a gente ficou. Tem que ter paciência, tem que fazer com calma. Eu vou agora delinear aqui a boca. Eu estou usando para fazer esse detalhe aí o meio tom, só que com a inclinação da biqueira suficiente para ficar escuro, porque a questão toda é, eu não quero que fique escuro demais. Por quê? Porque se não ficar no tom que eu quero, eu posso escurecer. Mas se eu fizer escuro demais, não vai ter como clarear. E aí, com cuidado, no cantinho bem escuro, e fui puxando o sombreado. E agora eu vou fazer a parte de baixo da boca, que é também escuro, vocês podem observar aí no decalque. Eu fiz questão de deixar essa demarcação para facilitar visualmente, mesmo estando aí com a referência. Sempre passando vaselina, nunca deixe de fazer isso. Não pode esquecer, porque senão no processo você vai ter aí perda de decalque porque sujou muito, você teve que limpar muito. Vamos lá, ó. Mesma forma, a inclinação, eu vou pintando bem devagar. É um trabalho que exige paciência, por isso que é cobrado caro. As pessoas, muita gente não dá valor, mas os clientes, na sua maioria, que conhecem, sabem como que é cansativo e doloroso. Então, é uma arte que a pessoa está levando no corpo, né? E é justo o suor do artista, o cansaço que tem, a dor na coluna, cansaço não só físico, mas emocional, porque nós profissionais da tatuagem e de qualquer outra arte que a gente faça, é cansativo, não é simples. Então, o cansaço mental às vezes é maior porque você trabalhar esses detalhes com muita paciência e, nossa, você às vezes achar que não está conseguindo e aí você insiste e vê que está fluindo, é muito gratificante, é gostoso. Olha só, por isso que o trabalho é com paciência lá, ó. Devagar. Inclinação sempre. Ó, eu fiz praticamente uma linha reta. Eu já estou dando os detalhes da barba, como vocês podem observar. Mantendo sempre limpeza. Esse trecho da pele, essa região, por ter sofrido com a química colocada para apagar, ela é bem diferente das demais partes. Ela é uma região meio grossa, então é uma sensação estranha. Eu tive um cuidado maior para pigmentar nessa região. Quando você não conhece a pele, quando tiver uma diferença, uma cicatriz, tenha cuidado, faça com calma, bem devagar. Sinta a pele, porque se você não fizer isso, você pode ferir um pouco além. Então tem que ter um cuidado maior sempre.
Agora sombreando o rosto devagar, com calma. E aí eu uso bastante o sume mais fraco. Eu preciso sombrear o rosto, mas deixar que fique o detalhe claro, para que você tenha a sensação da pele. A barba aí você pode observá-la já por completa, trabalhada, foi cansativo. A parte do nariz, olha isso. Muita paciência nesses cantinhos, nesses detalhes que você quer deixar um leve sombreado. Eu boto o sume fraco e vou trabalhando ele aos poucos, ó. Olha o movimento. Sempre com a biqueira num ângulo de 90 em relação à pele. Para sombrear nariz, boca, as demais partes do rosto, tem que ter paciência. Eu vou usando o sume mais fraco e vou trabalhando ele aos poucos. Olha só isso. Tem que ter paciência de verdade mesmo. As partes mais escuras você vai trabalhando com esse sume mais fraco, dando mais tonalidade a ele, deixando mais escuro. As partes que você sabe que são mais escuras, você trabalha aí com a angulação da biqueira para ficar mais escura. E aí você vai trabalhando aos poucos. Eu jogo sume médio nas partes que às vezes exige uma escuridão maior. Geralmente abaixo dos olhos eu usei o sume médio. E aí quando eu quero um pouco mais de profundidade, que eu vejo que com o sume médio não alcançou, aí sim eu uso o preto sólido, mas também com aquele cuidado, pintando quase que sombreando, para não exagerar na tonalidade e aí fazer uma besteira. Até mesmo para não dar nada marcado. Olha o detalhe do bigode. Trabalhando agora o bigode com essa agulha mesmo. Esses detalhezinhos para poder dar a sensação da barba cerrada e feita ao mesmo tempo, né? Com a biqueira segurando ela normal, mas porém na hora de pintar rastelando de lado. E aí você vai criando essa forma, esse detalhe aí. Fraco de novo, trabalhando a boca. Olha isso. Com paciência você vai esfregando a biqueira até dar aquele tom que você deseja para a boca. Abaixo do nariz já ficou o detalhe da sombra. E conforme você vai finalizando o desenho, você vai vendo a imagem se formando, ficando concreta. Cantinho da biqueira, ó. Inclino ela para usar só a ponta da agulha. E eu vou trabalhando o detalhe final aí do bigode. Encaixando sombreado agora no canto da boca. Isso, pessoal. Essas foram as dicas do nosso workshop preto e cinza. Procure observar a tatuagem sendo feita, a maneira, olha como é sombreado, movimentos circulares, movimentos retos. A angulação da biqueira é determinante para a maneira que vai ficar o seu sombreado, se você vai deixar o sombreado marcado ou não. Então é isso daí que tem que ser observado. Não adianta eu falar muito aqui, é basicamente isso: observação, treinamento. Aqui você está observando como está sendo feita a tatuagem
eu estou te dando as dicas em relação ao sombreado, angulação da biqueira é fundamental. Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários, estarei sempre pronto a responder e sanar suas dúvidas. Então qualquer dúvida que tiver pode comentar, pode me mandar nos canais de relacionamento, eu estarei sempre pronto a responder. E é isso aí, observe como está sendo feito o sombreado. A tatuagem a gente aprende muito assim também por observação, eu observei muito no início, então vou ficar por aqui, vou deixar vocês aí assistindo, qualquer dúvida estarei pronto a responder.
É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso workshop. Observe como ficou aí o rosto. E aí tá aí o nosso trabalho finalizado. Você que participou, sou imensamente grato. E breve você receberá o certificado. Você que assistiu dentro do prazo, que é até o dia 9 de março de 2020, receberá o certificado e terá o seu nome divulgado em uma página especial. Então fico por aqui, um grande abraço, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal sempre. Até o próximo workshop, pessoal!